Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo, você, aluno, professor, estudante da Bíblia, amante da Palavra de Deus, que nos tem acompanhado neste canal para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre do ano de 2020, onde nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, os princípios divinos em tempo de crise. E desta feita, a lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo da nossa lição está em Neemias capítulo 4 e o versículo 6, que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 6 e o versículo 4. E a aplicação desse texto na nossa vida, se confiarmos verdadeiramente em Deus, se confiarmos verdadeiramente em Deus, isto é uma condicional, venceremos todas as resistências do maligno. Isto é uma certeza espiritual. Venceremos todas as resistências do maligno. Isto confirma com o que diz na carta aos Efésios, capítulo 6, que diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, neste dia, neste tempo. E havendo feito tudo, depois de tudo, permanecer firme, ficar firme, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Aqui está as 7 armas da nossa batalha espiritual, da armadura cristã, composta dessas 7 armas que Paulo retrata aqui nesse texto. E aqui não é uma possibilidade, não é talvez, quem sabe, não, é uma certeza. Venceremos todas pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nesta lição, nós vamos estudar neste dia, alguns obstáculos à nossa resistência, alguns obstáculos à nossa perseverança, à nossa conduta de fé na nossa batalha espiritual em que travamos todos os dias. No caso, Israel, o povo de Judá, a tribo do sul, havia voltado de Babilônia. É o que retrata no livro de Esdras, uma parte da primeira leva que voltou com Zorobabel, e aqui estamos estudando ainda a respeito de Zorobabel, que é a construção do templo em Jerusalém. E depois nós vamos, na sequência desse trimestre, até o final do livro, onde nós vamos ver o que estava acontecendo em Judá. Os alicerces do templo são lançados, como falamos na última lição, quando os marcos foram colocados,
o povo começou a glorificar e exaltar a Deus, a cantar e a tocar, os levitas tocando, cantando e ministrando. A glória de Deus encheu o coração daquele povo, e uns cantavam, se alegravam e glorificavam a Deus. Outros, ao lembrar-se da glória do primeiro templo, que fora destruído, que fora queimado, e quando viu os marcos da nova construção, da nova edificação que se iniciava, começaram a chorar. E a Bíblia diz que de muito longe se ouvia o movimento, porém não discernia a voz daqueles que louvavam e glorificavam a Deus, da voz daqueles que choravam. Um momento de emoção, um momento de alegria tomou conta daquele povo. Agora, trazendo para os nossos dias, nós somos o templo de Deus. O templo. A igreja, ela é morada de Deus em espírito, como bem traz aqui o nosso comentarista, pastor, missionário Eurico Bergstein, uma inspiração divina ao escrever, ao tecer este comentário. E aqui ele faz uma alusão também em Efésios, quando capítulo 5 e o versículo 32, que fala que a igreja é um mistério. Ele fala: grande é esse mistério, refiro-me a Cristo e a sua igreja, o mistério de Cristo e da sua igreja. E o Espírito Santo é que age na sua igreja, na igreja de Cristo, para que esta igreja possa manifestar a grandeza daquele que nela habita. Quem habita em nós? O nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Aqui está escrito assim: o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Você é um soldado do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E você não luta desarmado e nem com as tuas próprias armas, mas lutamos com as armas daquele que nos adestrou para a batalha. Daí a razão, daí a expressão, daí a certeza, daí a convicção de que venceremos todas em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os judeus voltaram para Jerusalém, eles encontraram ali muitas oposições. Isso mostra que a igreja, desde o primórdio, desde o lado do Antigo Testamento, a igreja da Antiga Aliança, podemos assim dizer, que eram aquelas pessoas, os tementes a Deus, a nação de Israel como um todo, eles sempre foram perseguidos. Tanto é verdade que o primeiro adorador genuíno, pós expulsão do homem do paraíso de Deus, do jardim do Éden, foi Abel. E o que aconteceu com Abel? Foi assassinado por traição covardemente pelo seu irmão Caim. José foi vendido pelos seus irmãos para os amalequitas. Jacó fugiu da casa do seu pai para não ser assassinado por Esaú. Assim nós começamos a ver, Davi teve que fugir da sua casa, deixando a esposa, para não ser assassinado pelo seu sogro Saul. Elias teve que se esconder para não ser assassinado por Acabe e Jezabel. Jesus, ainda criança, teve que fugir para o Egito para não ser assassinado por Herodes. Amados,
A igreja do Senhor sempre foi perseguida, o povo de Deus nunca foi bem aceito nessa terra, pelo sistema do mundo. Tanto é que o apóstolo João, ele diz que o mundo jaz no maligno. O que é isso? A expressão no original quer dizer que o mundo é ninado como criança, embalado como criança por Satanás. Isto é a expressão o mundo jaz no maligno. Assim, nós vemos esses problemas que surgem, esses problemas que abatem, que confrontam a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que temem a Deus. Mas neste ponto, quando o povo judeu eles voltam para Jerusalém para fazer a construção do templo, eles enfrentaram ali a oposição. A oposição de quem? Dos samaritanos. Oposição dos samaritanos. E nós vemos que havia um problema grave ali com os samaritanos. E qual era o problema? Mas antes disso, nós precisamos falar esta lição hoje. Nós vamos trazer algumas informações. Antes que damos o passo adiante, eu quero falar a respeito dos samaritanos. A Bíblia, ela traz assim, como um verdadeiro enigma, um enigma bíblico, a origem dos samaritanos. A Bíblia pouco fala, a não ser em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 17, onde nós encontramos, na primeira parte, nós encontramos ali o fundo histórico e teológico do capítulo 1, do versículo 1 até o 23, a origem histórica e teológica do surgimento dos samaritanos. Depois do versículo 24 ao 41, nós vamos ver o repovoamento estrangeiro, observância da lei. Em outras palavras, teologicamente eles eram deuteronomistas, ou seja, eles criam no Pentateuco. Tanto é que os samaritanos, quando o reino do norte foi levado para a Síria, eles então mandaram outros povos para a terra. E esses povos que chegaram na terra, que chegaram em Samaria para repovoarem, houve então uma mistura, porque depois aqueles povos que foram para outras terras acabaram voltando para Samaria. E houve uma mistura entre os povos, uma mistura. Não era um povo totalmente puro, do sangue semita puro, mas havia uma mistura com os outros povos, um casamento misto. Era isso que havia em Samaria, e isso foi aceito, e eles cresceram e se firmaram, porém, eles se julgavam superiores aos judeus. Por quê? Porque a escrita dos judeus, depois do Pentateuco, de Josué a seguir, os samaritanos não aceitavam. Eles aceitavam tão somente os 5 primeiros livros, que é conhecido hoje como Pentateuco Samaritano, uma cópia que foi descoberta no século 17, em 1616, que foi escrito na língua siríaca e não em hebraico. E há algumas discrepâncias quanto aos 10 mandamentos e também quanto a alguns outros rituais. Tanto é que a fé dos samaritanos era na sua crença em Yahvé, a crença em Yahvé, crença em Moisés, a crença na lei, na Torá, e a crença no Monte Gerizim, que onde foi proferido as bênçãos, onde ali nós encontramos que Deus ordena a Moisés para que as bênçãos decorrentes da obediência fossem proferidas do Monte Gerizim e as maldições proferidas do Monte Ebal. Então eles criam que o Monte Gerizim era o monte da bênção, o monte de Deus. E ali eles vieram, através de João Hircano, a construírem um templo no Monte Gerizim. E foi isso que a mulher samaritana questionou com Jesus. Olha, nós adoramos nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí o Senhor Jesus esclarece para a mulher samaritana, dizendo que a salvação vem dos judeus.
A salvação, ela vem dos judeus, e fala que o local da adoração é Jerusalém, mas Jesus diz assim: mas vem a hora, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o adorem. O Senhor traz ali um esclarecimento para aquela mulher, e eles criam num ponto que discorda dos judeus, o dia da vingança e da recompensa. Era esse outro ponto, o quinto ponto da fé samaritana, o dia da vingança e da recompensa, que no dia da vingança, o que aconteceria? Aconteceria, o Messias era chamado de Taheb, e Taheb, ele era chamado de o restaurador, que ele ia restaurar todas as coisas, e a mulher samaritana, ela cria na vinda desse Messias. Aí Jesus se identifica: eu sou eu que falo contigo. Então, e eles acreditavam que esse Messias, o que ele faria? Ele faria um tipo de julgamento. Eles não criam na ressurreição, mas que esse faria um julgamento de juízo e de justiça, onde os salvos seriam reconduzidos para o Éden, novamente ao jardim do Éden, e os maus iam ser abatidos ao Sheol. Esta era a crença dos samaritanos. Mas nós vemos que a igreja, ela cresceu com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um fortalecimento da igreja, e o cristianismo foi duramente combatido logo no início. Nós vemos que houve aquela grande perseguição em Jerusalém, houve aquela grande perseguição, a igreja foi expulsa, eles foram expulsos de Jerusalém. Primeiramente os apóstolos eram preservados, e depois, dentre aqueles que saíram, saiu Filipe, que desceu para Samaria, e ali ele pregou o evangelho. Deus operou grandemente através de Filipe, e a palavra de Deus foi aonde havia um crente, onde havia um cristão que havia sido expulso de Jerusalém, ali estava um missionário, ali estava um evangelista, ali estava um pregador, e o Senhor operava maravilhas através deles. E assim a igreja ganhou o mundo, e a igreja foi perseguida de tal modo que veio a perseguição, matar os apóstolos foram perseguidos, foram crucificados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram desterrados, enfim, fizeram de tudo para parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos uma expressão lá em Atos dos Apóstolos, que diz assim: esses que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. Em outras palavras, onde ia um cristão, eles mudavam a cultura, mudavam o pensamento, mudavam a religião, mudava a situação daquele povo, porque eles traziam a esperança da salvação, a mudança de caráter, a mudança de vida através de Jesus Cristo. Então eles mudaram o mundo. O mundo foi mudado a partir de Jesus, e houve grande resistência para matar, para acabar. Foi assim que Paulo foi confrontado pelo próprio Jesus. Eles tentaram acabar com os cristãos, e vem aquele recado de Gamaliel. Ele diz assim: olha, apareceu um Judas nos anos passados, levou alguns após si e morreu. Veio Teudas, a mesma coisa. E este? Se esse movimento for de homens, vai acabar por si mesmo. Agora, se este movimento é de Deus, não podereis acabar, além do que serem achados combatendo contra Deus. E deste movimento farisaico era Saulo, onde Deus, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus aparece a Saulo e o arrebata, e faz dele um dos maiores missionários de todos os tempos, dos homens comuns, né? Jesus não se compara, de todos os homens. Nós vemos Paulo como o grande apóstolo. E naquela época havia o quê? Havia os Jogos Olímpicos. Eu vou trazer uma explicação sobre os Jogos Olímpicos, mas você vai entender que essa primeira parte é para você entender o que nós vamos falar. Aí na segunda parte dessa lição eu vou trazer a questão espiritual, aplicando isso nas nossas vidas. Mas adiante da lição, não pare, não desista, continue, que nós vamos explicar sobre isso. Havia os Jogos Olímpicos, como você vê falar das Olimpíadas hoje. Ela começou na Grécia Antiga, no ano 776 a.C., na Grécia Antiga.
E essas edições eram de 4 em 4 anos. E esses jogos era uma homenagem aos deuses do Olimpo. Zeus, que era um grande deus do Olimpo. E o Olimpo era o templo de Zeus. E onde ficava? Na cidade de Olímpia. Daí o nome Olimpíadas. Então esses jogos, eles tinham parava-se guerra, parava os conflitos, entre as cidades-estados havia muitos conflitos, mas os senadores se reuniam e assinavam um tratado de paz, e os atletas se preparavam para a batalha. Então havia um período de paz a cada 4 anos. Houve 293 edições ininterruptas desses jogos. Tanto é que Paulo, na carta aos Coríntios, ele faz comparativo do atleta de Cristo, né? Do atleta correndo no estádio e nós fazendo a obra do Senhor. E estas Olimpíadas, elas foram paradas a última edição foi em 293. Por quê? Porque em 296 Teodósio, ou melhor, isso em 296 da nossa era, mas Teodósio, no ano de 293, ele bane os Jogos Olímpicos, porque o cristianismo já havia conquistado o mundo. Então todas as referências à idolatria, o cristianismo barrou, o Império Romano barrou através da igreja. Porque a igreja cresceu, o cristianismo cresceu, tomou conta das pessoas, alcançaram reinos. E agora os próprios reis deram o decreto e extinguiram os Jogos Olímpicos. Em outras palavras, o Evangelho veio para mudar e de fato mudou. Certo? O Evangelho veio para mudar e de fato mudou. Ocorre que mesmo o Evangelho tendo parado com os Jogos Olímpicos, o que acontece? 1500 anos depois, 1896, volta os Jogos Olímpicos da era moderna. Começa então os Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos, o sinal que ardia na pira olímpica, na pira onde acende a chama, fica acesa, porque eles faziam adoração ao fogo. Eles faziam reverência e prestavam reverência ao fogo. E o fogo era aceso, a tocha era acesa no templo da deusa Hera, que era a mulher de Zeus. E agora, o que acontece? Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, retomou. A pira olímpica foi acesa em 1928 em Amsterdã, na Holanda, porém a corrida da tocha desde o templo da deusa Hera na Grécia, que foi acesa pelos raios solares, que eles adoravam o sol e adoravam o fogo, então percorreu a tocha até Berlim, e a pira olímpica de Berlim de 1936 foi acesa. Foi acesa ali a pira olímpica com a tocha que fora acesa lá no templo da deusa Hera na Grécia. Aí o perigo da igreja se envolver com essas questões mundanas, com espíritos de idolatria. Muitas vezes a Bíblia diz: meu povo erra por não conhecer. Por não conhecer. Então, quando conhecemos, nós paramos de errar. Esta é a origem. E o Evangelho parou com esta prática, mas agora, nesse tempo do fim, voltou com toda a carga satânica, maligna, mundana, para acabar com a tua fé, com a tua comunhão com Deus. No caso do povo judeu, eles enfrentaram a resistência dos samaritanos. Eles enfrentaram porque no tempo da crise, o que acontece? Resistência. Mas a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque tem a resistência quanto à tua santificação, mas você resista, que você vence. A Bíblia não disse que se você resistir, você vai perder a batalha. Não, você resiste que todos que resistem, vencem. Todos que resistem, vencem. Esta é a palavra
de Deus, a palavra da fé, a palavra de esperança, a palavra de convicção para a nossa vida espiritual. Mas o que acontece também nesse tempo do fim? Nós encontramos que no século XX, no final do século XIX para o século XX, começa um grande movimento. Aliás, já vinha dos movimentos avivalistas. Vinha a fase dos grandes avivamentos, que começou com os irmãos Wesley e Whitefield na Inglaterra. Veio Finney, veio tantos outros, John Peyton, Jonathan Edwards, veio tantos no século XVII, XVIII, XIX, o melhor, XVIII, XIX, Charles Finney, Evan Roberts, e agora no começo do século XX veio Joseph Seymour. Joseph Seymour, ele começa então a buscar uma revelação de Deus, foi impulsionado a orar e a ler Atos dos Apóstolos. E então ele começa a trazer a expressão que os dons espirituais era para os nossos dias. E em 1906 acontece o batismo com o Espírito Santo. E assim, o batismo com o Espírito Santo veio com cura, veio com salvação de almas e milagres, profecias e dons que o Senhor então começa a despertar a igreja na Rua Azusa, em Nova York, em Los Angeles. E esse movimento da Rua Azusa começa forte. Começa forte. E deste movimento sai Daniel Berg e Gunnar Wingren e vem para o Brasil em novembro de 1910. Mas, quando chega aqui no Brasil, pertencendo eles à Igreja Batista, ele chega e começa então a pregar o Evangelho, não somente o Evangelho da salvação, mas também o batismo com o Espírito Santo. E quando ele começa a pregar o batismo com o Espírito Santo, acontece algo. A irmã Celina Albuquerque, ela é batizada com o Espírito Santo no dia 2 de junho de 1911. E ao ser batizada com o Espírito Santo, houve na sequência uma reunião na igreja, e ali perguntaram quem era favorável a essa doutrina, porque Daniel Berg e Gunnar Wingren, mesmo sendo de confissão batista, nos Estados Unidos eles pregavam normalmente a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a igreja batista americana aceitava normalmente, mas aqui no Brasil houve resistência, e então, depois desse movimento, os irmãos começam então uma nova igreja, e foi criada assim no dia 10 de junho. Definiu que eles não ficariam mais na igreja batista, e eles então começam uma nova igreja, trazendo o mesmo nome da igreja americana, Confissão da Fé Apostólica. Mas esse nome foi mudado em 1918, começando uma igreja, dia 11 de janeiro de 1918, com o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Este foi o nome da Igreja Assembleia de Deus, inteiramente nacional, e começa então o movimento pentecostal no Brasil. Dentro desse movimento nós encontramos que houve resistência, mas eles perseveraram e não cederam e decidiram pelo avivamento. A Bíblia diz lá em Provérbios que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas o povo que voltava do cativeiro babilônico
Quando os muros chegaram até metade, nós encontramos no nosso texto básico aqui da nossa lição, em Esdras capítulo 7, capítulo 4, melhor dizendo, que aqueles homens, os samaritanos, se uniram e mandaram uma carta afrontosa, caluniadora, difamadora para o rei da Pérsia, para que eles ordenassem a cessação da construção do templo e da cidade, melhor, do templo. E aqui nós vemos que no versículo 16 diz assim: nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Então, as pessoas da além do rio avocaram para si uma autoridade que eles não tinham. Porque havia um decreto, uma norma das leis do Medo Persa que não se podia mudar. Foi o caso da lei que mandou Daniel para a cova dos leões, que foi selada com um anel e não poderia ser mudado. E quem deu a ordem foi o grande rei Ciro. E o povo de Judá, que havia voltado, Zorobabel, Josué, Zorobabel nunca poderia ter cruzado os braços. Mas Zorobabel acabou aquietando, cedendo à pressão e parou. Nós encontramos o sumo sacerdote Josadaque da mesma forma. Afrouxaram as mãos e pararam. Mas a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos reagir quando vem contra nós. E isto só foi mudado porque havia uma lei superior. Eles deveriam ir ao rei e falar: olha, nós temos uma ordem aqui dada por Ciro. E quando eles consultassem a ordem de Ciro, teria seguido em frente. Mas eles se acomodaram. Aí quando nós encontramos no livro do profeta Ageu, aí vem os profetas conformistas. Vem os conformistas. Estamos passando porque ainda não é tempo. Não chegou o tempo da construção. Não chegou o tempo de Deus agir. Meus queridos, o tempo de Deus agir é agora. Na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no mundo onde você convive, a hora é agora. E o instrumento de Deus é você. Não é o teu pastor, por exemplo. Claro que é um homem de Deus. Claro que Deus está contando com ele. Mas independente do pastor, Deus conta com você. Deus conta contigo também. Pastor sozinho não faz. O pastor precisa da ajuda da membresia, dos seus companheiros. Moisés, a mão dele era determinante para a vitória dos filhos de Israel contra os amalequitas. As mãos de Moisés para o alto era determinante. Mas para que a mão dele ficasse, alguém preparou Arão e Ur. Deus preparou Arão e Ur para que estivesse com ele. Puseram uma pedra e ele se assentou na pedra, e um ficou do lado e outro do outro, e manteve a mão de Moisés levantada para cima, para que o povo de Israel vencesse, porque quando a mão abaixava, os amalequitas prevalecia. Quando a mão de Moisés erguia, Israel prevalecia. Mas quem é que estava lá no campo de batalha? Josué. Arão e Ur no monte, e Josué no campo de batalha. E atrás de Josué os seus comandados, os seus guerreiros. E quem estava no acampamento? As mulheres e crianças sendo protegidas. Deus conta com você. Você está numa guerra, você está numa batalha.
Você não está livre, você não está isento de toda e qualquer responsabilidade, não. Nesta época do fim, Deus está contando comigo, Deus conta contigo, Deus conta com cada um de nós. Ah, mas eu sou jovem. No momento mais difícil, antes da queda de Jerusalém, Jeremias, ele disse: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Mas Deus diz para ele: nunca mais diga isso para mim, não passo de uma criança. Porque o que eu te mandar, porque antes que te formasse no ventre materno eu te conheci. Antes que saísse da madre eu te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Deus conta com você como profeta desta última hora, desta última geração. Você é profeta de Deus. Aleluia! Deus conta conosco. Deus conta, ninguém é descartável, ninguém é desprezível, ninguém é relegado para segundo plano. Não. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Sem Deus, nós nada somos. Com Deus em nossas vidas, podemos todas as coisas. Aleluia! Não é por mim, não é por ti, é por Ele nas nossas vidas. Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em nós, porque somos templo, somos casa espiritual, somos morada de Deus em espírito. Você deixa qualquer um entrar na tua casa? De qualquer maneira entrar na tua casa? Você deixa qualquer um adentrar na tua casa? Assentar na tua mesa do jeito que quiser, se portar do jeito que quer? Não. Porque a casa é tua. Ah, mas é a casa, mas eu moro nela. Aleluia. Você é a casa. Eu sou a casa. Mas o Senhor Jesus habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em você. E nós somos morada de Deus em espírito. Pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus habita em mim. Habita em ti. Se nós somos a habitação de Deus, se somos a casa de Deus, o morador dela é quem cuida dela. A casa não cuida de si mesma, mas o seu morador cuida dela. Aleluia. O morador desta casa cuida dela. Aleluia. O Senhor te guarda, é por isso que ele disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O Senhor guarda a casa, edifica a casa, e mora na casa, e protege a casa. Ele está na casa, Ele é o dono da casa, Ele é a glória da casa. Aleluia. O que faz uma casa não é o seu esplendor arquitetônico, mas é o seu morador. Quem qualifica o morador não é qualificado pela casa. Não. O morador não é qualificado pela casa. O morador não é qualificado pela casa. Mas a casa é qualificada pelo morador. Entendeu? Não é a casa que qualifica o morador. Não sou eu que qualifico a Cristo. Mas é Cristo em mim que me qualifica. É Cristo em ti que te qualifica. É Cristo na igreja que qualifica a igreja. Como templo. Como a expressão da verdade. Baluarte da verdade. A morada de Deus em espírito. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Onde vai um crente, vai a presença de Deus com ele. O Senhor disse a Moisés:
Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que foi que Deus respondeu a Moisés? A minha presença, Moisés, irá contigo para te fazer descansar. Aleluia. E o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No dia da adversidade, no dia mau, no dia da angústia, no dia da aflição, no dia do choro, no dia do gozo, no dia da alegria, no dia da festa, no dia daquelas coisas alegres, dos dias apetecíveis da nossa vida, o Senhor está conosco. Mas nos piores dias da nossa vida, Ele também está conosco. Aleluia. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. Então, muitas vezes, o povo aqui judeu, eles se abateram de grande tristeza, mas nós não podemos deixar que a tristeza solape a alegria do Espírito na nossa vida. Às vezes, na condição de pastor, a gente ouve algum irmão, alguma irmã, jovem, às vezes, e confessa a tristeza que eles estão sentindo por algum problema, por alguma adversidade. E parece que a vida espiritual dele chegou no fim. Aí levamos uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento. E de repente a pessoa está com um sorriso no rosto, passa uma semana, passa um mês, e você vê aquela pessoa, não é nada daquela que mostrou derrotada. Aleluia. Porque o Senhor veio para nos trazer alegria, veio para nos trazer força, e nós vamos aprender aqui no curso desta revista, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso não venhamos a desanimar. Os judeus desanimaram e pararam de lutar. Mas tem um texto aqui em Jeremias, no capítulo 47, é algo muito forte, onde o povo vai lutando, mas chega uma hora que cansamos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, tornar-se-ão em torrentes transbordantes, alagarão as terras e a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra lamentarão. Ao ruídos estrepituoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao bramido dos seus carros e o estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia em que vem para destruir a todos os filisteus, por cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus e os remanescentes da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada a Ascalon, com o restante do seu vale. Até quando te retalharás, ó espada do Senhor? Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha e descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor te deu ordem, a espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Se Deus enviou a espada, só Ele pode mandar a espada parar. Por isso lute. Muitas vezes a força está cansada, não consegue manter a espada, que é a palavra de Deus. Mas não deixe a tua espada descansar, ela não vai voltar para a bainha. A tua espada é para ser manejada, porque no manejar da tua espada, a tua vitória é conquistada. Amém?